Vamos dar continuidade à apresentação do MMR Express, agora com um pouco mais de detalhes na parte de cadastros. Vou utilizar como exemplo o cadastro de funcionários. Então, como todos já sabem, temos a toolbar, área de pesquisa e os dados cadastrais do funcionário, certo? Que podem ser selecionados através dessas abas. Existem alguns cadastros que posso chamar de tabelas linkadas, ou seja, na realidade é um cadastro, por exemplo, aqui é os clientes que esse funcionário tem em contrato, aonde eu posso ter vários itens relacionados aqui, como dependentes, por exemplo. Um determinado funcionário, vamos supor o Márcio, possui dependentes, e são vários, nenhum ou vários. Então, é uma outra tabela com outros campos, parecida com este aqui, com as descrições dos dependentes. Essas tabelas linkadas aparecem nesse formato, dentro de abas, com um formato de tabela interno. Nesse caso, eu posso incluir um registro, editar ou eliminar. Um exemplo aqui é adicionar um dependente, que eu posso dar um nome, por exemplo, Felipe, especificar que ele é meu filho, pode ter uma data de nascimento, né? Vamos colocar aqui uma data de nascimento para o Felipe. Você pode selecionar assim. O estado, São Paulo, sexo masculino e outros dados que você pode definir. Uma vez cadastrado, você envia e os dados já foram registrados. Se você quiser, pode adicionar outro, por exemplo, Fábio, que é outro filho, com outra data que pode ser digitada também, por exemplo, desta forma. Ok? Estado também é São Paulo, sexo também masculino, envia. E, por exemplo, o cônjuge. É melhor não colocar a data, sexo feminino e enviar. Ok? Então, aqui você tem para o funcionário Márcio 3 dependentes. Então, é uma outra tabela que fica linkada à tabela de funcionários. Se eu navegar nessa tabela de funcionários, então estou no registro 1, vou para o próximo. Nesse funcionário, que é Milton, não aparece nenhum dependente. Se eu voltar para o funcionário anterior, aparecem aqui os dependentes. Isso pode ser feito em todas essas abas, normalmente são as últimas, que são as tabelas linkadas. Então, você tem, por exemplo, você pode atribuir vacina, ou ele está numa lista negra de cliente, ou algum evento que nós chamamos de automático, ou seja, ele tem um crédito de R$ 10 todo mês. Aí depende, é o que você pode criar, são várias coisas, ou eventos específicos que ocorrem uma única vez. Então, os dependentes, os clientes com os quais o mesmo tem contrato, e quando sai do formato tabela, aí são os dados únicos desse usuário que é o Márcio. Se eu não comentei ainda, vou refazer o comentário. Então, aqui nesta aba, nesta toolbar, eu posso aqui adicionar um novo funcionário, por exemplo, João Jesus. Ele pode ter um apelido de Jesus, tá? Ele pode ser um ajudante, tá? Não é nem do esporádico e nem devo atribuir OS. Meu cadastro básico pode ser somente isso, se eu quiser. Aí eu salvo os dados desse funcionário e já está aqui o João Jesus. Não tem Opa, é que os dependentes aqui. Se eu for para o último, que é o João Jesus, não tem dependentes e fica tudo normal, ok? Se eu voltar para o Márcio, vão aparecer os dependentes, ok? Então, aqui eu preenchi os dados do contato. Se eu quiser editar,
eu clico nesse lapisinho aqui, que os campos ficam em branco novamente. E aí eu posso ter aqui o contato. Vamos supor que eu queira saber o endereço baseado no CEP, sem o tracinho, ok? Obter endereço, ele já coloca aqui o endereço. Posso colocar o número, ou devo colocar o número, ok? O Google às vezes preenche sozinho algumas coisas, né? Complica um pouquinho, mas tudo bem, é um exemplo. E posso cadastrar veículos. A remuneração dele não tem valor do ponto, então o valor do ponto dele é R$3, e aí eu salvo, ok? Então aqui eu já tenho os dados desse contato aqui. Ah, ele preencheu isso daqui de forma incorreta. Você pode editar e apagar esses itens que não são corretos e salvar novamente. Ok? Agora já está correto. Então, praticamente, ou basicamente, o que eu tenho é a inclusão de um novo registro, a edição, a exclusão. Vamos supor que eu queira apagar esse João Jesus. Eu clico no excluir, confirmo a exclusão e ele já foi excluído. Uma coisa que é importante, se esse registro já for utilizado, estiver sendo utilizado em algum outro local do sistema, a exclusão desse registro será bloqueada, ok? Será emitido um aviso e a exclusão será bloqueada. Todos eles têm essas funções: adicionar, editar, limpar. Você pode fazer uma atualização, caso queira, caso ele não atualize automaticamente. Ele mostra aqui dependentes do funcionário e qual é o ID do funcionário, que seria o 3, que seria esse administrador. Se eu voltar aqui, já é do funcionário 1, que é o Márcio. E basicamente é isso. Esses campos com tabelas linkadas variam de acordo com o cadastro. Então, por exemplo, se nós somos no cadastro de clientes, eu devo ter tabelas linkadas também, certo? Tipo centro de custo, é uma tabela linkada que esse cliente pode possuir vários centros de custos. Ele pode ter vários funcionários que atendem a nível de contrato. Aqui tem os valores dos contratos, com início e fim, se ele está na parte de malote ou distribuição. Quais os funcionários que estão na lista negra? Isso significa que esse cliente não quer que um ou mais funcionários da empresa façam algum atendimento para ele, por algum motivo. Retenção de impostos e solicitantes, ou seja, são funcionários deste cliente que podem efetuar a solicitação de ordem de serviço. Ok? É a mesma coisa. Quando eu venho aqui, nesses campos, já são campos cadastrais do cliente. Então, ele não é mais no formato de tabela, que todos usam esse formato aqui, mas sim dados específicos desse funcionário e que é um registro apenas. Além disso, existem algumas funcionalidades específicas que ficam normalmente após essa parte inicial da toolbar, que são específicas para esse tipo de cadastro. Então, por exemplo, eu posso verificar o e-mail. Então, eu tenho aqui o contato, eu não tenho e-mail. Se eu for verificar o e-mail deste cliente, ele pode me indicar que houve erro. Aqui depois eu vou explicar de uma forma mais detalhada. Posso verificar o CNPJ ou CPF. Tá? Então, está inválido, porque o CNPJ e CPF estão vazios, certo? Então, eu posso, por exemplo, se eu quiser, eu vou editar aqui um CPF. Edito um CPF, salvo esse CPF, ok? Salvei o CPF, posso verificar. Ó, ele mostrou o CPF como um CPF válido. Okay? Ele pode verificar o CPF ou CNPJ de todos os clientes. São algumas funcionalidades que têm sentido ou não para esse sistema básico. Tá? Inclusive essa parte de boleto. Você pode gerar um boleto, mas ele vai ser um boleto, como é que eu posso dizer?
simulado, entendeu? Essa aqui seria a simulação desse boleto, tá certo? E atualizar valores de OS. Então, aqui eu vou entrar com um período e vou pegar desse cliente e mudar as OS, né? Que agora o valor está 0, mas, por exemplo, ontem poderia estar 5, hoje mudou para 6. Então, aqui vai mostrar o valor atual. Então, se eu chegar aqui nessa parte do cadastro e informar que o valor de ponto da moto é R$ 12, ok? Então, eu salvo esses dados. Aí eu vou atualizar valores da OS. Aí ele já mostra aqui o valor 12. Vamos supor que eu gerei OS ontem no valor de 6, 5, 10 e eu preciso mudar todas desse período para 12, porque eu esqueci de ajustar os valores. É aqui que eu faço esse ajuste por faixa, ok? Mas isso são funções específicas que são feitas para facilitar ou agilizar algum processo do cliente. Acho que uma segunda etapa de explicação seria essa. Então, vamos sair aqui. Obrigado.